E aí, galera do Zero Dúvida, tudo bem? Aqui é a professora Dani, de Língua Portuguesa e também de Literatura. Agora vamos continuar a nossa aula sobre modernismo. Falaremos sobre a segunda geração. E aí, estão preparados? Vamos começar. Então, segunda geração do modernismo. Contexto histórico. Saber o que acontecia naquele momento de maneira genérica é bastante importante, porque a história é importante para a literatura, embora a literatura não tenha o compromisso de narrar a história, tá? Reflexos da crise de 29 de novo, reflexo. A crise de 29 aconteceu na primeira geração, mas os reflexos dela ainda vão aparecer. Então, reflexos da crise de 29 na Bolsa de Nova York. Revolução de 30, intentona comunista, Estado Novo, a ascensão do nazismo e do fascismo, então a gente tem aqui o totalitarismo, e combate ao socialismo e também a Segunda Guerra Mundial, que começou em 39 e acabou em 45, junto, né? A Segunda Guerra Mundial acaba ali ao mesmo tempo que se encerra também a segunda geração modernista. Segunda fase do modernismo, perdão. A segunda fase do modernismo, o romance de 30. Então, o romance de 30 vai ser muito importante. Então, romance de 30 porque era escrito aqui, né? A segunda geração começou em 30. Então, a gente chama esses romances de romances de 30. Trata-se de um período mais comprometido com as mazelas sociais da época, com os problemas sociais da época. A primeira geração era conhecida como a heróica, né, porque queria fundar uma nova literatura, um novo jeito de se fazer arte. Aqui já havia uma consolidação que foi trazida, né, que foi conseguida pela primeira geração. Então é um momento de maturidade do modernismo. A segunda geração representa o segundo momento desse movimento modernista no Brasil, que se estende de 30 a 45. Chamada de geração de 30, essa fase foi marcada pela consolidação dos ideais modernistas apresentados na semana de 1922, que aconteceu em São Paulo e deu início à primeira geração. Então, gente, a importância da segunda fase modernista. Para muitos estudiosos do tema, a segunda geração representou um período muito fértil, muito importante, muitas coisas acontecendo, e rico para a nossa literatura brasileira. Houve destaque na escrita da prosa e também na poesia. Então, só a prosa foi importante ou só a poesia? Não. Tanto a prosa quanto a poesia foram importantes nesse momento. Características da segunda fase do modernismo. Influência do realismo e romantismo, nacionalismo, universalismo e regionalismo. Tudo isso a gente vai vendo em cada autor aos poucos, paulatinamente. Realidade social, cultura e econômica, valorização da cultura brasileira, influência da psicanálise de Freud, temática cotidiana e linguagem coloquial do dia a dia, uso de versos livres e brancos. Então, versos livres que não se preocupavam ali com a métrica, né, com o soneto, brancos que não se preocupavam com a rima. Então no modernismo, nenhum autor, nenhum escritor vai rimar? Vai rimar. Não existe uma preocupação significativa, mas a gente tem sim alguns poetas que não abrem mão da rima, tá? Ou a gente tem também poetas que fazem poemas com rima, mas ao mesmo tempo sem rima. Ele não precisa, eu preciso agora só fazer com rima, ou só fazer sem rima. Não. Então, a prosa de 30 na segunda fase do modernismo. Nessa fase, o grande foco da prosa de ficção foram os romances regionalistas e urbanos. Preocupados com os problemas sociais, a prosa dessa fase se aproximou da linguagem coloquial e da linguagem regional. Regionalismo foi muito importante. Como assim regionalismo? Houve destaque, né, houve um destaque para mostrar o que acontece naquela região, como essas pessoas vivem, né? A seca é uma marca regional e a seca vai ser muito mencionada aqui. Assim, ela mostrou a realidade de diversos locais do país, ora no campo, ora na cidade. Principais nomes: Number One, Raquel de Queiroz, 1910-2003. Colaborou com o jornal O Ceará com poemas e crônicas, publicou a famosa obra O 15, militou no Partido Comunista Brasileiro.
Foi presa em 1937 por defender ideias esquerdistas. Ela foi uma exceção? Só ela foi presa? Não. Esses escritores eram muito engajados com essa questão social e ela não foi a única presa, tá? Muitos foram presos, beleza? Então, dentre suas obras estão João Miguel, Caminho de Pedras e As Três Marias. Dedicou-se ao teatro e à crônica jornalística. Os 4 iniciais romances de Raquel explicitam preocupação social. Os 2 primeiros, o 15 e João Miguel, tematizam a seca. Os romances dela introduzem um elemento novo, o enfoque psicológico, uma característica que é trazida do naturalismo. Lembra? Do realismo, perdão. Lá no realismo a gente tinha Machado de Assis, né? E Machado de Assis trazia toda essa psicologia, né? O que se passava na cabeça das pessoas, que dá às personagens uma dimensão mais humana e mais completa. Leia o fragmento de texto para responder à questão a seguir. Chegou a desolação da primeira fome. Vinha seca e trágica surgindo no fundo sujo dos sacos vazios, na descarnada nudez das latas raspadas. Mãezinha, cadê a janta? Cala a boca, menino, já vem. Vem lá o quê? Angustiado, Chico Bento apalpava os bolsos, nenhum triste vintém azinhavrado. Lembrou-se da rede nova, grande e de listras que comprara em Quixadá por conta do Vale de Vicente. Tinha sido para a viagem. Mas antes dormir no chão do que ver os meninos chorando com a barriga roncando de fome. Estavam já na estrada do Castro e se arranharam debaixo de um velho pau branco seco, nu e retorcido, a bem dizer ao tempo, porque aqueles cepos apontados para o céu não tinham nada de abrigo. O vaqueiro saiu com a rede resoluto. Vou ali naquela bodega, vou ver se dou um jeito. Voltou mais tarde sem a rede, trazendo uma rapadura e 1 litro de farinha. Tá aqui. O homem disse que a rede estava velha, só deu isso. E ainda por cima se fazendo de compadecido. Faminta, a meninada avançou. E até a mocinha, sempre mais ou menos calada e indiferente, estendeu a mão com avidez. Sedenta, né? O 15, romance de estreia de Raquel de Queiroz, publicado em 30, retrata a intensa seca que marcou o ano de 15 no sertão cearense. Considerando o fragmento apresentado, é correto afirmar que, no momento em que faremos questões, ainda chegará. Aqui eu trouxe o enunciado para que vocês percebam, né, a contextualização da questão, né, do assunto modernismo, tá? Então a gente tem aqui, gente, a questão da seca, a questão da pobreza, esse menino que troca, né, um objeto por comida e que até a mãe, que era calada, estendeu a mão com avidez. Graciliano Ramos, 1892-1953. Foi preso, como eu falei para vocês, né? Ele fez parte do Partido Comunista Brasileiro. Dentre suas obras destacam-se Memórias do Cárcere, onde ele escreveu na prisão, né? Escrita durante a prisão do escritor, Caetés, São Bernardo, Angústia. Graciliano Ramos também escreveu contos, pequenas histórias, né? Tais como Insônia e crônicas como Linhas Tortas. Destacou-se na prosa regionalista. Teve um considerável destaque, uma vez que fez análise psicológica e sociológica. Então, essa psicologia de Machado, né, e sociológica, como o homem vive no mundo, como que é essa relação homem e mundo, né? O escritor retrata universal, tendo em vista que seus personagens representam uma condição coletiva. Então, um personagem mostra um problema que vivencia, né, alguma coisa, mas aquele problema não acontece, né, não acomete só aquela pessoa, mas sim uma coletividade. É uma espécie de metonímia, né? É um personagem, é uma obra que representa, na verdade, um problema que afeta a muitos, né? Então, olha só. O escritor retrata o universal, tendo em vista que seus personagens representam uma condição coletiva. São construídos seres socialmente brutalizados pelo meio. Temos aqui, então, o pequeno sentou-se, acomodou-se nas pernas da cabeça da cachorra, pôs-se a contar-lhe baixinho uma história. Tinha um vocabulário quase tão minguado como o do papagaio que morrera no tempo da seca. Valia-se, pois, de exclamações e de gestos, e Baleia respondia com o rabo, com a língua, com movimentos fáceis de entender. Então aqui, gente, nós temos um fragmento de uma obra muito importante, intitulada Vidas Secas,
de Graciliano Ramos, que conta a história de uma família que sai em busca de uma vida melhor, que tem um cachorrinho que se chama Baleia. Quando a gente pensa em baleia, a gente pensa em um animal, né, gordinho, um animal com carne, e na verdade é um cachorrinho muito magrinho. Então, na verdade, esse cachorro se chamar baleia é uma grande ironia, né? Então, aqui, uma definição possível de alteridade é a capacidade de se colocar no lugar do outro. No excerto, o menino mais velho, essas pessoas, gente, olha só. No excerto, o menino mais velho, após ter recebido um cocorote de Sinhá Vitória, que é a mãe dele, ao lhe ter feito uma pergunta sobre a palavra inferno, conta uma história para a baleia. Da leitura desse trecho, podemos concluir que... Então, aqui a gente tem, ó, o menino mais velho. Gente, é uma obra que representa uma pobreza tão grande que essas pessoas não têm nem nome. A gente tem sim a Vitória, né? Mas não são todos os personagens que têm nome. E aí falta, inclusive, a eles a linguagem. A língua é falha, né? O momento o lugar em que eles vivem é um lugar seco. O nome do livro é Vidas Secas, né? São coisas importantes para a gente pensar. Agora, José Lins do Rego, 1901-1957. Dentre as obras do autor temos Menino de Engenho, Fogo Morto e Riacho Doce, que foi adaptada pela Rede Globo. A obra Menino de Engenho pretendia escrever a biografia de seu avô Paulinho, uma das mais representantes figuras da tradição fundamentada no sistema patriarcalista, escravocrata e latifundiário. Tem uma questão histórica aqui bastante presente. Então, leia o trecho de Menino de Engenho, de José Lins do Rego, para responder a questão. Eu passava o dia inteiro rondando os oficiais nas suas confidências. Contavam a história de uns carpinos no engenho do Brejo. O senhor de engenho só mandava para eles bacalhau na janta e no almoço. Passava um dia inteiro bebendo água com a boca seca. Um dia um deles disse para o negro que não gostava de bacalhau, que não aguentava mais aquilo. No outro dia, o tabuleiro com a comida chegou. Era peru, e peru de tarde. E a semana toda peru. Num domingo, o mestre saiu para dar umas voltas nos arredores. Viu um negro com uma porção de urubus nas costas. O que é isto, moleque? É peru para os carpinas. Os oficiais anoiteceram e não amanheceram na propriedade. E rebentou ferida pelo corpo deles. Estiveram para morrer um tempão. Publicado em 32, Menino de Engenho representa a prosa. Então, gente, essa prosa representa, essa escola literária que estamos estudando, representa o modernismo, representa uma situação que realmente tem semelhanças, né? Embora não, a literatura trabalha com o conceito de verossimilhança. O que é verossimilhança? Não é a verdade, mas se parece com ela. Então, aqui a gente tem, né, uma situação que parece que tem o objetivo de... Existe esse objetivo de se criticar, né, e de se recriar para fazer uma crítica, porque a literatura usa, né, desse recurso. Então, agora Jorge Amado, 1912-2001. Dentre os seus romances, merecem destaque O País do Carnaval, Cacau, Suor e Capitães de Areia. Participou da Aliança Nacional Libertadora, também foi preso em 1936. Em 59, ingressou na Academia Brasileira de Letras, tematizou, entre outros assuntos, o regionalismo, a preocupação político-social, denunciando que a miséria e a opressão do trabalhador rural e das classes populares, assim como a seca e o cangaço. Então temos aqui, texto 1 do Enem, 2010. Logo depois, transferiram para o trapiche o depósito dos objetos que o trabalho do dia lhes proporcionava. Estranhas coisas entraram então para o trapiche. Não mais estranhas, porém que aqueles meninos, moleques de todas as cores e de idades as mais variadas, desde os 9 aos 16 anos, que à noite se estendiam pelo assoalho e por debaixo da ponte e dormiam, indiferentes ao vento que circundava o casarão uivando, indiferentes à chuva que muitas vezes os lavava, mas com os olhos puxados para as luzes dos navios, com os ouvidos presos às canções que vinham das embarcações. Texto 2. À margem esquerda do rio Belém, nos fundos do mercado de peixe, ergue-se o velho inganzeiro. Ali os bêbados são felizes. Curitiba os considera animais sagrados, provê as suas necessidades de cachaça e pirão. No trivial, contentam-se com as sobras do mercado.
Sob diferentes perspectivas, os fragmentos citados são exemplos de uma abordagem literária recorrente na literatura brasileira do século XX. Em ambos os textos, o que a gente vê em ambos os textos? No primeiro, gente, Capitães da Areia fala sobre moradores de rua, meninos de rua. Aqui nós temos os bêbados que são felizes. Curitiba os considera animais sagrados. Provê as suas necessidades de cachaça e de pirão. No trivial, contentavam-se com as sobras do mercado. O que esses textos retratam? Pessoas que vivem à margem, pessoas marginalizadas, pessoas que têm necessidades básicas como todo mundo tem, mas que não tem o mais comum, não tem o mais trivial. Então, Jorge Amado, esse livro Capitães da Areia, tematiza uma problemática social muito importante. Agora vamos falar sobre Érico Veríssimo. 1905-1975. Publicou Fantoches, uma coletânea de contos. Obra que marca sua carreira literária é o romance Clarissa. A famosa obra do autor, O Tempo e o Vento, é formada por 3 partes, um livro muito conhecido. Então a gente tem o continente, o retrato e o arquipélago. O continente, o retrato e o arquipélago. Os livros contam a formação socioeconômica e política do Rio Grande do Sul. Então percebam, olha a importância dessa obra que é literária e ao mesmo tempo tem o seu cunho histórico, né? Então, olha só, os livros contam a formação socioeconômica e política do Rio Grande do Sul, das suas origens no século XVIII até o ano de 1946. Considere o texto. O incidente que se vai narrar de que Antares foi teatro, na sexta-feira, 13 de dezembro do ano de 1963, tornou essa localidade conhecida e, de certo modo, famosa da noite para o dia. Bem, não mais convém antecipar fatos nem ditos. Melhor será contar primeiro, de maneira tão sucinta e imparcial quanto possível, a história de Antares e de seus habitantes, para que se possa ter uma ideia mais clara do palco, do cenário e principalmente das personagens principais, bem como da comparsaria desse drama talvez inédito nos anais da espécie humana. Assinale a alternativa que evidencia o papel do narrador no fragmento acima. Então, como eu falei, né, ainda faremos as questões. Aqui, gente, a questão pedia para que a gente falasse sobre esse papel do narrador. Mas quando a gente lê esse trechinho, né, a gente vai vendo aqui, né, olha a data, 1963, tornou essa localidade conhecida, de certo modo, famosa da noite para o dia. Então aqui a gente tem um cunho histórico e um cunho literário, né? São cunhos muito importantes para a literatura brasileira. Agora vamos falar sobre Carlos Drummond de Andrade. Então, gente, não vamos nos aprofundar em Carlos Drummond, embora ele seja muito importante para o Enem, porque nós temos uma aula só sobre ele, tá? Mas, de modo geral, nasceu em 1902, faleceu em 87, mineiro de Itabira, formou-se em farmácia, mas não exerceu a profissão, dedicou-se ao jornalismo, fez parte do funcionalismo público. A obra de Drummond, sobre quem falaremos separadamente, apresenta 4 fases. Na aula sobre Drummond, nós falamos sobre essas 4 fases. É muito importante essa questão de Itabira, porque esse lugar vai ser muito mencionado, tematizado e poetizado em Carlos Drummond de Andrade. As lembranças, né, a família, as reminiscências familiares vão aparecer muito na obra dele. E, inclusive, também ele menciona essa questão, né, o sujeito poético. O sujeito poético menciona essa questão de ser funcionário público e enfim. Então temos aqui um poema. Cidadezinha qualquer, casas entre bananeiras, tem uma questão visual, né? Mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar. Um cachorro vai devagar. Um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. A gente tem aqui a personificação, né? / prosopopeia. Porque a janela não olha. As janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Então é Carlos Drummond de Andrade que retrata o trivial, que retrata, percebam. Eu falei para vocês que o modernismo vai se preocupar com as temáticas sociais? Vai também.
Mas teremos poetas, o próprio Carlos Drummond. Ele se preocupa com as questões sociais, mas ele também fala muito do cotidiano. Então aqui nós temos um poema que retrata o cotidiano. E Carlos Drummond de Andrade é maravilhoso. Murilo Mendes, 1901-1975. Então, gente, fizemos aqui uma seleção dos principais autores da segunda geração para você, tá? Murilo Mendes. A sua primeira obra intitula-se Poemas. Notavam-se no livro do autor traços como a inclinação para o surrealismo, não sei o que é surrealismo, vai ter aula sobre isso. A dilaceração do eu em conflito, contraste entre abstrato e concreto. Dentre suas obras, podemos citar também Contemplação de Ouro Preto e Visionário. Então temos aqui, Botafogo. Desfilam algas, sereias, peixes e galeras e legiões de homens desde a pré-história. Diante do pão de açúcar impassível, um aeroplano bica a pedra amorosamente, a filha do português debruçou-se à janela, os anúncios luminosos leem seu busto, a enseada encerrou-se num arranha-céu. Então aqui a gente tem o poema de Murilo Mendes, é um poema diferente, né? Então a gente tem aqui o nome do poema é Botafogo, e ele narra que ele conta, né? Ele conta, o sujeito poético conta um momento, né? E aí vão aparecendo, a gente tem o cenário do Pão de Açúcar, a filha do português, que também aparece nesse poema, né? E aí assinale a alternativa verdadeira, só para vocês darem uma olhada no enunciado. Temos, por fim, Cecília Meirelles, maravilhosa, 1901-1964. Mostrava uma inclinação ao simbolismo. Então, quando a gente pensa em simbolismo, a gente tem que lembrar da transcendência da alma, a presença da morte, né? Também a questão da rima, a preocupação com a linguagem, né? Mostrava uma inclinação ao simbolismo, tendo em vista que sua escrita tematizava questões sobre o espiritualismo, como fazia o simbolismo. E os seus poemas apresentavam também uma considerável musicalidade. Onde que a gente encontrava também essa musicalidade? No simbolismo. Um importante livro da escritora é Romanceiro da Inconfidência, uma vez que reflete sobre questões de natureza política e social. Cecília também abordou temas reflexivos como a efemeridade do tempo, ou seja, a fugacidade da vida, a vida passa rápido, carpe diem, né? O que significa carpe diem? Aproveite o dia. E a transitoriedade da vida, a vida foi, né? Temas tematizados no barroco. Lembra? A gente teve isso, barroco, Gregório de Matos, nome bastante importante. E aí, leia o poema abaixo. O nome do poema, Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio tão amargo. Eu não tinha estas mãos sem força. Olha a constatação, né, do tempo que passou. Tão paradas e frias e mortas, eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, eu não percebi que isso aconteceu comigo. Tão simples, tão certa e fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Cecília Meirelles. Assinale a alternativa incorreta de acordo com o poema. Então, às vezes, a questão vai cobrar uma análise do poema, uma característica de Cecília Meirelles, o momento em que a escritora, né, fez as suas obras. E temos aqui também Vinícius de Moraes, 1913-1980. Vinícius foi um dos mais famosos compositores da música popular brasileira e também um dos fundadores do movimento musical Bossa Nova. Formou-se em Direito. A sua primeira obra intitula-se O Caminho para a Distância. Também se enveredou por outros caminhos, ao publicar em 56 a peça teatral Orfeu de Conceição. Então ele também se aventurou aí pelo teatro. Em 55 publica a sua antologia poética, Eu Tenho. Entre outros temas, explora temas cotidianos, tematiza o amor e a mulher. Olha que coisa mais linda. O escritor usa vocábulos do cotidiano. Só ele faz isso? Não. Entretanto, o soneto faz parte da sua poesia. Opa! Soneto, uma forma clássica, né, que a gente encontrava lá, por exemplo, no parnasianismo, né, aquela escola literária que se preocupava muito com a forma, que se preocupava muito com a seleção vocabular, com as palavras que faziam parte da poesia, né? Então percebam, nenhum poeta vai se preocupar com a métrica formal.
errado. Vinícius de Moraes se preocupa, né? Então temos aqui o soneto de fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto. Que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive. Que não seja mortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, olha só, nos dois primeiros quartetos do soneto de Vinícius de Moraes, delineia-se a ideia de que o poeta, então, como é o estado desse sujeito poético, né? Então, aqui era uma análise da poesia em si. Então, é isso, queridos, chegamos ao fim de mais uma aula aqui no nosso projeto, aqui no Zero Dúvida. Falaremos ainda sobre a terceira geração, tá? Então, até daqui a pouco. Fica ligadinho porque o Enem tá chegando.